Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 24 de fevereiro de 2022. E o tema que estudaremos, a nossa lição, será o juízo e o caráter de Deus. Quando nós falamos sobre o caráter de Deus, nós precisamos entender que quando a rebelião surgiu no nosso planeta, o que foi colocado em xeque foi exatamente o caráter de Deus, as suas intenções em relação aos seres que ele havia criado. O inimigo que havia se levantado, que era ninguém menos do que um dos seres mais exaltados por Deus dentro do céu, o líder das cortes celestiais, dos anjos do Senhor, começou a insinuar que Deus era na verdade um ser egoísta, que havia imposto pesadas leis sobre os seres que ele havia criado e que ele somente queria obrigá-los a obedecer-lhe por causa do seu ego e, enfim, que ele não se preocupava realmente com os seres que havia criado, porque senão daria a eles a liberdade para fazerem tudo o que quisessem. E a partir desse momento o descontentamento surge entre os anjos de Deus. Apocalipse capítulo 12 menciona que uma guerra aconteceu no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão obviamente perdeu, o inimigo perdeu essa batalha, e ele e os seus anjos foram lançados na terra. Ele teve a oportunidade de oferecer a sua plataforma de governo, que é uma liberdade sem qualquer tipo de restrição. E a partir desse momento, ele oferece a sua plataforma de governo para os nossos pais Adão e Eva. E a partir desse momento, Adão e Eva tomam uma decisão de seguir na direção da rebelião, de unir-se à rebelião. É bem verdade que através do engano, através do erro, é que a humanidade foi envolvida nesse processo. E isso fez com que o Senhor Deus agora entrasse em cena para resolver o problema. O pecado não pegou Deus de surpresa, até porque o Senhor Deus está acima da nossa noção de tempo. Essa ideia de passado, presente e futuro foi criada por Ele. Ele está acima disso tudo, por isso a Bíblia vai dizer que Ele é eterno. E nessa perspectiva, sabendo que o pecado chegaria no universo, Ele criou o plano da redenção. O plano da redenção, no momento em que o pecado entrou no nosso planeta, ele foi apenas desengavetado. E agora o Senhor Deus, ele vem até o Jardim do Éden. O inimigo estava feliz da vida, porque agora tinha conseguido fazer com que Adão e Eva tomassem a decisão de se unir a ele na rebelião. Mas o Senhor Deus agora vai limitar as suas ações. Ele não poderia de forma aberta agir com a humanidade. O Senhor Deus colocaria inimizade entre a humanidade e ao mesmo tempo o inimigo. E a promessa é de que do ser humano nasceria alguém que esmagaria a cabeça daquela velha cobra chamada Diabo e Satanás. Por que Deus não destruiu o diabo quando o pecado surgiu? Porque Deus é um ser justo. E Ele queria que todas as dúvidas a respeito do caráter de Deus fossem completamente evidenciadas diante de todo o universo. Então o inimigo entendeu que ele teria um tempo para governar sobre a humanidade, colocando em andamento a sua plataforma de governo. Liberdade sem responsabilidades, liberdade sem lei. E nessa liberdade sem lei, sobrevive aquele que é mais forte. Você toma aquilo que é do outro se você quiser e se for mais forte que ele. Você não precisa se preocupar com a liberdade do outro, porque a liberdade ela só é importante para você. Viva para você mesmo, sem se preocupar com as consequências e com os outros que estão à sua volta. É essa a plataforma de governo do inimigo. E no decorrer dos séculos que tem se amontoado nesse nosso planeta em rebelião, nós vemos os resultados da plataforma de governo que ele colocou. Um mundo que é um verdadeiro caos. Pessoas que vivem centralizadas em si mesmas, sem se preocupar com as consequências dos seus atos, sem se preocupar com o seu semelhante. Logo no começo do livro de Gênesis, você percebe esse mesmo espírito sendo manifestado em Caim. Depois de ter matado o próprio irmão, Deus pergunta: onde está o seu irmão? E ele diz: sou eu por acaso o guardador do meu irmão? E Deus vai dizer: eu vi o que você fez com ele. E o sangue do teu irmão clama a terra, clama a mim desde a terra. Na verdade, no plano de Deus, todos são responsáveis por todos. E quando todos são responsáveis por todos, todos vivem com responsabilidade a sua liberdade. Porque a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Para que tudo ficasse claro diante de todo o universo, o juízo se fazia necessário. Por isso, o juízo celestial acontece não é porque Deus não saiba
as intenções e as decisões das pessoas. Na perspectiva de Deus, Deus já sabia de tudo. Quando o pecado surgiu, ele já sabia o desfecho dessa história. Mas na mente dos anjos e dos mundos não caídos, a grande interrogação permanecia: Deus realmente é justo ou as acusações do inimigo têm algum tipo de fundamento? Para que nenhuma dúvida surgisse, então todo o processo agora vai acontecer, ou está acontecendo no céu. Caso por caso do ser humano está sendo analisado à luz de todo o universo, para que as alegações do inimigo sejam evidenciadas como sendo injustificáveis. Por isso, quando todo o processo terminar, só haverá um lugar onde o inimigo, bem como o pecado, poderão encontrar o seu lugar: o lago que arde com fogo e enxofre. Ou, se você preferir, outra palavra, inferno, que é o fogo eterno que Deus vai acender para destruir o pecado, bem como os pecadores que permanecerem agarrados a ele. O que ficará muito claro quando Deus terminar o seu processo de juízo através de Cristo Jesus é que nenhuma das alegações do inimigo possui justificativa e que só se perderão aqueles que, de forma obstinada, rejeitaram a graça de Deus. A cruz mostra até onde Deus estava disposto a ir para resolver o problema do pecado e salvar o pecador. Todos os que rejeitam o que Cristo fez na cruz do Calvário estão dizendo que não querem se salvar. Se perderão porque decidiram se perder. Isso é uma coisa muito séria. Por isso, hoje, no final do estudo da nossa lição da Escola Sabatina, eu gostaria de orar, agradecendo a Deus pelo que Cristo fez, mas ao mesmo tempo pedindo a Ele a força necessária para que eu possa ser fiel a Deus e ao mesmo tempo permitir que a graça de Cristo inunde meu coração. Olha comigo. Obrigado, Senhor Deus, por Tua palavra e porque nela descobrimos que o Senhor nos ama. E a cruz nos prova isso. Ajuda-nos a permitirmos que a Tua graça tome conta de nós, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?